Olá pessoal, quarto e último bloco da aula de hoje, finalizando a parte de conteúdo programático e mais umas questões concursais como a gente sempre faz. Bom, fechamos o bloco anterior abordando o artigo 90, que nos remetia à questão do término do livramento, em ele sendo concebido e efetivado sem nenhum revogamento, não havendo nenhuma revogação, efetivamente a pena seria considerada cumprida e o cidadão estaria com seu compromisso com a sociedade, com a justiça efetivado. Tá? Bom, virando a página para o capítulo 6, vamos falar agora dos efeitos da condenação. Pessoal, toda condenação gera efeitos, sempre, tá? Então nós temos só que entender em algumas situações que efeitos são esses que a condenação vai gerar. Bom, aonde está isso? O artigo 91 do Código Penal. O que diz o artigo 91? São efeitos da condenação. Tá? Inciso 1º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Ou seja, é um efeito clássico da condenação tornar certa a obrigação de indenizar pelo dano causado. Se o crime foi cometido e foi gerado um dano, foi causado um dano, a condenação vai fazer que isso seja corrigido. A condenação vai impetrar que seja indenizado ou referido o dano causado. Então, é o primeiro efeito da condenação. Inciso 2º, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. E do que nós estamos falando? A linha A, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fábrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Ou seja, dos instrumentos do crime, dos objetos e instrumentos que foram utilizados no crime, tá? Desde que esses efetivamente constituam parte integrante do contexto criminal, desde que esses sejam partes inseridas naquele contexto do crime. Tá? E será efetivado em perda em favor da União. Essa é a linha A. A linha B, do produto do crime, ou seja, realizado o crime do produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente, tá? Pela prática do crime, ou seja, de qualquer produto ou de bem ou valor que o crime resultou, que seja objeto de lucro efetivado da ação criminosa. Onde está isso? A linha B, tá? Do inciso 2º, artigo 91. Bom, parágrafo 1º do artigo 91 diz o quê? Poderá ser decretada a perda de bens e valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando esses não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Ou seja, o camarada eu tenho um carro, meu nome. Caso não se encontre nenhum objeto fruto de vantagem do crime, em sendo comprovado, ou seja, estou falando da condenação, eu em condenado e não se acha nada o resultado do crime, eu vou ter o meu bem subtraído pela justiça, a fins de recuperar total ou em parte o prejuízo que eu causei a outra. Tá? Inciso parágrafo 2º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, que eu acabei de falar, as medidas executórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para a posterior decretação de perda. O que quer dizer isso? A legislação processual, tá, pode abranger bens, eu já antecipei antes, pode abranger bens meus, pessoais, para que se evite ao máximo possível o prejuízo a quem quer de direito. Tá? Esse é o artigo 91 em síntese. Bom, nós temos também uma observação sintética quando se fala efetivamente a linha A do artigo 91. Tá? O artigo 91 apresenta uma linha A que traz as hipóteses de condenação e infrações. Tá? Quando vai se decretar, ou seja, baseado na questão da perda de bens ou valores, o 91, dentro da sua linha A, traz umas observações importantes. Tá? Por exemplo, poderá ser decretada a perda de bens ou valor do produto proveito do crime, tá? Dos bens correspondentes à diferença entre o valor. Tá? Vamos supor, houve um roubo de R$1 milhão. Encontraram 500 mil. Eu tenho 2 carros, 3 carros que equivalem aos outros 500 mil. Então, baseado nessa equivalência de valor, vão ser efetivados
a perca em favor de quem quer da União ou de quem quer que seja, para que se equilibre o valor do prejuízo causado pela minha ação criminosa. Tá? Então, essa é uma observação importante. Também, do parágrafo 1º do artigo 91, linha A, diz o seguinte: para efeito de perda previsto no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, inciso 1º, de titularidade, que está no meu nome, por óbvio, tá? Da relação dos quais tenha domínio, ou seja, direito direto ou indireto, pode ser um bem que eu tenha domínio. Está comprovado que eu comprei um veículo X, não está em meu nome, mas está sob meu domínio, eu só não transferi. Há provas concretas de que o carro é meu, eu só não transferi. Mas dá um exemplo, professor. O cara vendeu o carro para mim e comunicou o Detran, fez a comunicação de venda. Eu, malandro, não transferi, mas no Detran já está lá que ele vendeu para mim. Não precisa estar no meu nome, para que seja feito. Tá? E assim em outras situações. Parágrafo 2º diz o quê? O condenado poderá demonstrar a inexistência de incompatibilidade ou procedência de lista de patrimônio. Tá? O condenado terá direito a provar que aqueles bens não são de origem ilícita. São dele, trabalhou, etc. Mas mesmo assim, em algumas situações ele pode ter reverso. Tá? Bom, e parágrafo 3º diz o seguinte: a perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Então, tem que partir de quem? Do Ministério Público, para a apuração da busca da diferença de valores a ser ajustada. Tá bom? Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada a especificar. Na sentença, o juiz tem que dizer: falta o valor X para que se efetive a reparação do dano causado. E aí, pessoal, sucessivamente várias situações. Tá? Bom, ainda nessa seara para a gente abordar o artigo 92. O que diz o artigo 92? São também efeitos da condenação a perda do cargo, função pública. Se ele tiver um cargo, função pública condenado, ele vai perder o cargo, pode perder. Tá? Quando for aplicada a pena privativa de liberdade superior a 4 anos, nessa questão do cargo específico. Tá? Também são situações, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática do crime doloso, ou seja, eu usei o meu carro para dolosamente matar alguém, sabe? Ou algo do gênero. Eu vou ser considerado inábil, vou ter minha habilitação, tá? Restringida por causa dessa situação. Bom, eu trouxe, pessoal, então, observação importante que se refere ao parágrafo único desse artigo, tá? Que diz o seguinte: os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, deverão ser motivadamente declarados por sentença. Ou seja, todas essas searas, todas essas situações que eu mencionei aqui, têm que ser efetivadas através de sentença, não são automáticos. Tá? Importante essa observação. Bom, pessoal, para findar, eu separei 3 questões concursais em cima de alguns temas que nós abordamos na aula de hoje. Tá? 3 questões bem densas, por sinal, mais importantes. A primeira trata da questão da suspensão condicional da pena. E a questão concursal FGV diz o seguinte: no que tange a suspensão condicional da pena, marque a opção errada. Então nós temos que achar que não condiz com a verdade. A assertiva A diz o seguinte: a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário frustra, embora solvente, a execução da pena de multa. Ou seja, a suspensão será revogada se, no prazo, ele frustra, ele deixa de pagar. Então, ele vai deixar de ter a suspensão se ele não pagou a um valor estipulado por multa, por exemplo, que ele tinha que pagar. Ele não pagou, vai ser revogada a suspensão condicional. Então, a assertiva A está correta. A assertiva B: a suspensão poderá ser revogada se o condenado é irrecorrivelmente condenado. Ou seja, ele tem o benefício da suspensão e é condenado em uma sentença que já estava para sair de maneira irrecorrível. Vai ter a suspensão revogada. Assertiva B, correto. Assertiva C: a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Ela é similar a B, mas fala especificamente do crime doloso. Portanto, ele sendo beneficiário da suspensão e for condenado por sentença irrecorrível em crime doloso, ele terá efetivamente o seu benefício revogado.
Veja que a B e a C têm uma similaridade muito grande, apenas que uma fala especificamente sobre o crime doloso. Então a assertiva C está correta. E a assertiva D diz o seguinte: a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário frustra, embora solvente, a execução de pena de liberdade. Veja bem, o que diz essa aqui, que está errada. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário frustra, embora solvente, a execução de pena de liberdade. Não é pena de liberdade, é pena de multa. Ele não tem como frustrar a pena de liberdade, não pagar a pena de liberdade. Vou pagar uma parcela da pena de liberdade. É pena de multa. Portanto, a assertiva C marcada como assertiva errada é assertiva D. Questão seguinte. Referente ao livramento condicional, assinale a alternativa incorreta. Pode ser concedido ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. O livramento condicional pode ser concedido quando a pena for privativa de liberdade superior a 2 anos, igual ou superior. Assertiva A, correta. Assertiva B. O livramento condicional pode ser concedido desde que o condenado tenha cumprido mais de 1/3 da pena, se condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Perfeitamente correto. Se ele tiver cumprido mais de 1/3 da pena e não for condenado, tá, em crime doloso e tiver bons antecedentes. Assertiva B, correta. Assertiva C. Pode ser concedido o livramento condicional desde que o condenado tenha cumprido menos da metade, se for cometido por crime reincidente em crime doloso. Ou seja, está errado, porque ele pode ser concedido desde que ele tenha cumprido mais da metade da pena em sendo réu de crime doloso. Mais da metade, tá? E não menos da metade. Então a assertiva C marcada como errada é a assertiva C. Vamos ver por que a D está certa. Pode ter livramento condicional concedido desde que o condenado tenha reparado, salvo em efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado. Perfeito. Pode ser concedido benefício desde que ele tenha reparado o dano causado, salvo quando ele não possa fazê-lo. Então a assertiva C marcada nesse caso aqui é a assertiva errada C. E a última questão concursal da aula de hoje, que trata o tema dos efeitos da condenação, que nós acabamos de abordar, diz o seguinte: analisando os efeitos da condenação, marque a opção correta. Portanto, nós temos que dizer qual das que estão aqui é a certa. Assertiva A. A condenação não torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Veja bem, errada, erradíssima. A condenação torna certa, sim, a obrigação de indenizar o dano causado, conforme rege o Código Penal. Tá? Primeira questão errada. Assertiva A está errada. Assertiva B. A condenação à perca em favor da União, ressalvado o direito lesado de terceiro de boa-fé, de instrumentos do crime. O que quer dizer? Parece complicado. A condenação vai gerar perda em favor da União dos objetos dos direitos que são instrumentos do crime. Se ele usou o carro para o crime, usou um revólver, vai causar a perda em favor da União daquele objeto do crime. Portanto, a questão a ser marcada como certa é a questão B. Vamos ver por que a C e a D está errada. Questão assertiva C. A condenação não gerará perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A condenação vai gerar, sim, a perda de cargo, função pública ou cargo eletivo. Está errada. E a assertiva D e última diz o seguinte: a condenação não pode resultar na inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Muito pega-ratão. A condenação pode resultar na inabilitação para dirigir veículo, quando isso for fruto de uma prática efetiva através de um crime doloso. Portanto, a assertiva D também está errada. Então, a assertiva a ser marcada como correta nessa questão é a B, tá, pessoal? Pessoal, fechamos aqui a nossa aula de hoje, fechamos aqui o nosso quarto bloco, tá? Espero que tenha sido possível colaborar de alguma maneira com vocês. Fico à disposição, como sempre, nos canais de comunicação online, tá? Inclusive no meu WhatsApp pessoal. Fiquem firmes, fortes. Qualquer coisa me chamem. Até a próxima aula. Um grande abraço.